Fala aí, pessoalzinho. A aula de hoje é mais introdutória mesmo, de o que vai ser esse curso de programação com Kotlin e algum material introdutório também de o que é programar, o que é programação. E depois eu vou passar alguns exercícios lá pelo canal do Discord para vocês treinarem o que a gente vai estudar na próxima aula. Esse curso vai ser ao vivo, toda quinta-feira, às 20 horas da noite. A gente vai vir aqui estudar um pouco de Kotlin, né? As aulas são sempre às 20 horas da noite e vão até, no máximo, até as 22. Então essas aulas estão nesse canal no Twitch. Eu vou sempre colocar cada gravação das aulas numa coleção chamada Aulas de Kotlin, algo assim, e colocar no YouTube. Materiais gratuitos, a gente vai sempre colocar os materiais das aulas nesse Notion aqui, que é onde eu tenho colocado todo o material das aulas. Essas aulas ao vivo vão ser conteúdos novos e acho que vou intercalar entre uma aula de conteúdo novo e uma aula de resolução de exercícios, depois que terminar um conteúdo, né? Um conteúdo completo. E aí deve ter aula só de resolução de exercícios também, tirar dúvidas e tal. E para quem quer esse curso? Esse curso eu pensei em fazer com menor quantidade de requisitos possíveis. Tipo, uma pessoa que não saiba programar, nunca programou, que tenha pelo menos um conhecimento básico de matemática. Talvez só somar já ajuda. Eu vou tentar também simplificar a parte matemática e ensinando um pouco disso com o passar do curso. E também pessoas que têm conhecimento zero de lógica podem fazer o curso também. É por isso que eu vou, por ser esses os requisitos mínimos, a linguagem vai ser sempre para que esse seja o público-alvo, né? Mas eu sei que algumas pessoas que estão fazendo o curso, que vão fazer ou vão assistir depois, já têm algum conhecimento de programação e vai ser um pouco repetitivo nessas primeiras aulas, mas é só ter um pouco de paciência que depois a gente chega num nível legal. Acho que a partir da aula 3 já começa a ver uns assuntos bem legais, assim, que são específicos de Kotlin, até coisas que não tem em outras linguagens de programação e tal. E o curso também é para quem quer ficar avançado, um nível avançado de Kotlin, porque eu vou começar desde o zero mesmo até chegar no nível avançado. A gente vai ver conteúdo avançado e depois disso, né, de ter todo o conhecimento geral e avançado de Kotlin, a gente vai ver como fazer aplicativos com Android. Então vai demorar um tempo mesmo. A gente vai sempre estudar, focar muito na linguagem de programação em si, muito foco nela e entender como é que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer com essa linguagem, né, do início ao fim de toda essa linguagem, a gente vai ver tudo que ela pode fazer. E aí depois a gente vai fazer, aplicar esse conhecimento que a gente vai ter, né? Chegando nesse nível, a pessoa já pode até aprender também sozinho a fazer aplicativos, ou então se quiser seguir com a gente, pode vir também. A gente vai tentar aprender a fazer aplicativos para Android. Depois que a gente chegar no nível legal de Kotlin, a gente vai fazer aplicativos para Android. E aí a gente vai ter um conhecimento legal para entender todo o ambiente de Android e fazer os exercícios que são específicos de fazer aplicativos. Ah, e o que que a gente vai saber, né, no final desse curso? A gente vai saber programar em Kotlin. Eu quero que todo mundo tenha conhecimento avançado de Kotlin. Que todo mundo, se for todo mundo até o fim, né, até a parte de Android, que todo mundo consiga fazer aplicativos de Android para Android, né? E a gente também vai ter uma base para poder aprender a programar para qualquer sistema operacional. Kotlin, ela é, ela é como se fosse um Java melhorado, né? Então a gente pode fazer aplicativos para qualquer sistema operacional, até para maquininha de venda, assim, maquininha de cartão de crédito. Inclusive, algumas empresas usam o Kotlin para poder programar aqueles sisteminhas. E então a pessoa já vai ter um conhecimento para poder aprender
a programar em Kotlin nesses outros sistemas operacionais. Então esse é o objetivo, ter um conhecimento avançado de Kotlin para ter independência para escolher o que a pessoa quer aprender depois e se quiser também seguir com Android com a gente, poder ir também. Então, começando, o que é esse negócio de programar computador? O que é um programa de computador, né? Que a gente escuta muito, a gente usa no dia a dia, mas não sabe o que é esse bicho. Então, um programa de computador, ele é um conjunto de instruções ou comandos que a gente escreve em arquivos, né? Aqui, estou dando um exemplo nessa primeira imagem, de um arquivo com várias instruções. Cada linha dessa, ou conjunto de linhas dessas, são instruções. E a gente escreve essas instruções em arquivos de texto, né? Isso aqui é um arquivo de texto. Em programas específicos para escrever esses arquivos de textos, que vão facilitar o nosso dia a dia para escrever esses comandos, né? A gente não escreve todos os comandos de um programa na mão mesmo, todos. Né? Tem ferramentas que ajudam a gente a escrever mais rápido. E o que o computador faz com esses arquivos de texto que a gente escreve, né? Depois que esses arquivos de texto são convertidos para uma linguagem que o computador entende, né? Porque a gente escreve primeiro esses comandos em uma linguagem que é um pouco próxima do que a gente entende e que depois é utilizada por um tradutor para traduzir para a linguagem que o computador entende. E aí, quando ela está nessa linguagem que o computador entende, o que o computador vai fazer é pegar cada instrução e executar uma após a outra. É como se ele estivesse lendo um livro, né? A gente vai escrever várias páginas de um livro, que são esses conjuntos de arquivos de textos que a gente vai escrever. E aí o que ele vai fazer é ler cada um e ir executando aqueles comandos que você escreveu. E quando que isso é executado, né? Quando a gente faz um aplicativo também é um programa de computador e o computador também é um celular, né? O celular também é um computador. E um aplicativo, quando a gente aperta o botãozinho, né, de abrir esses ícones de um aplicativo, por exemplo aqui, a gente tem vários ícones. Quando a gente aperta esse botão, um dos arquivos que a gente tinha escrito nesse livro de arquivos, nesse conjunto de arquivos, é executado pelo celular, né? Ele começa a executar todas as instruções de um arquivo lá que você definiu para ser o ponto de entrada do aplicativo, né? Todo programa tem um ou mais pontos de entrada, né? Um ou mais desses arquivos que a gente escreve que são executados inicialmente. Aí, por exemplo, ele vai mostrar a primeira interface do programa com os menus e os textos. E aí, quando você clica em outro menu, ele vai executar outro arquivo específico para aquele menu. Ou seja, é sempre um evento de tocar na tela que executa uma parte de um arquivo, que são um conjunto de instruções que manda o computador exibir as coisas para o usuário. Então é sempre isso, a gente escreve um arquivo, vários arquivos, depois ele é traduzido para a linguagem do computador, e aí depois o usuário pode usar esse nosso programa que a gente criou. Então aqui tem um exemplo de que é a linguagem que o computador entende, né? Aqui é o conjunto de instruções que a gente escreveu em um arquivo, que depois de passar por um processo de tradução, né, por algum programa que traduz esse arquivo que a gente escreveu, esse processo de tradução vai resultar em um arquivo ou vários arquivos numa linguagem que o computador entende, que no final vai ser esses zeros e uns aqui. O computador, no fundo, ele só executa funções, só executa instruções nessa linguagem aqui, né? Ele só entende esses números. E aí, cada conjunto desse número aqui representa uma dessas instruções que a gente escreveu em um determinado arquivo. Mas a gente nem precisa se preocupar em como transformar essas instruções aqui. A gente já usa programas que fazem essa tradução automaticamente, né? Só em apertar um botão de executar o nosso programa, o computador já vai fazer toda a tradução e executar o programa para a gente. A gente vai ver isso nas próximas aulas. E aí, quando esse processo de tradução é uma compilação, né? Tem linguagens de programação que esse processo de tradução é chamado de compilação. A Kotlin, que é a linguagem que a gente vai utilizar, também
utiliza esse processo de tradução. E a gente vai chamar esse processo, esse programa que traduz esses códigos que a gente escreve de compilador. Esse nome é importante a gente gravar, né? O que que é um compilador, o que que é compilação, o que que é compilar. Esses três nomes aqui a gente usa muito em programação. Compilar é traduzir. Compilação é o processo de tradução e o compilador é o programa que traduz o código que a gente escreve. Mas não são todas as linguagens, né, que utilizam esse um compilador para esse processo de tradução. A gente não vai se preocupar muito com isso, porque a gente vai usar Kotlin e Kotlin utiliza compiladores. Depois, no futuro, eu posso escrever artigos explicando essas outras linguagens, como é que elas funcionam, mas por enquanto a gente vai focar em Kotlin. Não precisa saber disso agora. Mas então é importante vocês lembrarem dessas três palavrinhas aqui: compilar, compilação e compilador. A gente vai usar muito isso no dia a dia de programação. E como é que a gente aprende uma linguagem de programação? É como se a gente estivesse aprendendo uma linguagem que a gente fala no dia a dia, né? Como português, inglês, outra língua. A gente precisa começar bem devagar, né? A gente começa, quando a gente está aprendendo uma linguagem, a gente aprende letras, palavras, depois aprende a formar frases e parágrafos, e depois de um certo nível a gente já consegue escrever textos sobre um determinado assunto, escrever livros. Então, aprender a programar é mais ou menos parecido com esse processo. A gente vai sempre começar com pequenos passinhos, então tem que ser um processo que exige um pouco de paciência, que a gente não vai de cara criar um aplicativo e que acessa banco de dados e tal. A gente não vai fazer isso. A gente tem que começar com pequenos pedacinhos, aprendendo pequenas instruções. Depois a gente aprende a criar conjuntos de instruções e aí depois a criar arquivos com várias instruções. E aí no fim a gente vai ter aplicativos mais completos. E como é que a gente vai aprender Kotlin nesse nosso curso aqui? Ah, eu vou utilizar muito esse livro aqui como referência para guiar mais os assuntos que eu tenho que ensinar, né? O índice dele é basicamente tudo que a gente vai aprender de Kotlin. Mas eu não vou falar tudo que ele fala, né, nos capítulos que ele explica, porque ele já está numa linguagem, apesar de ser um livro para iniciante, ele já é um iniciante que sabe um pouco de lógica de programação. E eu não, eu vou explicar nessas coisas com mais detalhes e alguns assuntos que eu ver que não são importantes eu não vou falar em determinados momentos. Então, se vocês quiserem, talvez comprar o livro e seguir para ter como referência, eu indico esse livro aqui. Ele é bem legal de aprender. É legal para quem já sabe, pelo menos, né? Porque eu lendo ele eu consigo entender direitinho o que, que ele está ensinando. E eu vou usar muito esse site aqui, o RI Online Judge Problems and Contests, que é um site bastante conhecido pela galera de universidade, né? A galera da academia utiliza muito esse site para treinar para maratonas de programação. É um site que tem vários desafios de vários assuntos que você pode escolher lá e resolver. Cada desafio ele vai sempre te dar uma entrada, né? E ele quer que você faça algum processamento com essa entrada e que resulte em alguma saída. Então, alguns exercícios eu vou tirar desse site para vocês já se acostumarem a fazer exercícios de programação, esses exercícios de lógica, né, de pensamento. Até para quem quer aqui um dia, talvez, entrar nessa área e programar, se acostumar com esses tipos de desafios é uma forma de vocês treinarem para futuras entrevistas, porque eles exigem muito esses tipos de resolução de exercícios. Algumas entrevistas até exigem que você resolva o exercício na frente da pessoa. As empresas maiores do mundo usam muito isso. O Google chama a pessoa para ir lá na empresa e resolver o exercício num quadro, numa lousa, na frente dos entrevistadores. Então a gente vai se acostumar a fazer esse tipo de exercícios para já pegar essa forma de pensar em programação, né? E a gente também, durante o curso, né, como a gente vai seguir esse livro, durante o livro ele vai usando como exemplo a construção de um jogo de aventura de texto, a gente também vai fazer esse jogo.
É um tipo de jogo em que há muito tempo atrás, né, era bem comum. Era um jogo em que você só digitava comandos na tela, né, escrevia, por exemplo, o jogo mostrava um texto na tela, que era a descrição do cenário que o jogador tá, e o que que o jogador pode fazer, e o jogador tinha que escolher algumas opções para que o jogo andasse, né, o jogo reagisse ao que ele escolhesse. Então a gente vai fazer esse tipo de jogo durante todo esse curso, até a gente ter um conhecimento legal de Kotlin, e aí a gente vai passar para aprender Android e fazer aplicativos de Android. E a gente vai muito focar em só fazer esse jogo, né? Porque a gente vai estar focando mais em aprender a linguagem, não em fazer coisas. O jogo vai ser mais para a gente, esse joguinho simples aqui vai ser mais para a gente poder aplicar o que a gente está vendo na linguagem. Porque se a gente fosse de cara já fazer um aplicativo, a toda a complicação, né, do ambiente de desenvolvimento para Android ia confundir uma pessoa que é iniciante. E aí eu prefiro focar mais na base de programação legal até a pessoa ter um nível legal de Kotlin e depois a gente partir para fazer esses tipos de aplicativo. Deixa eu mostrar aqui que tipo de coisa que a gente vai fazer nas primeiras aulas, né? Se a gente acessar Kotlin no Google, Kotlin tem esse site aqui oficial, kotlin.org. Deixa eu mostrar para vocês como vocês chegarem a conteúdos originais de Kotlin, né? Esse aqui é o site oficial da linguagem de programação Kotlin. E aqui tem alguns links interessantes. Por exemplo, o Play, né? Eu quero que vocês usem isso aqui nas primeiras aulas. Se for em Play, é esse editor de texto aqui, que já está com algumas coisas a mais, porque é das aulas que eu tenho utilizado. Ele salva o que você tem feito no navegador, né? Então, esse aqui é um exemplo de código que a gente vai escrever em Kotlin. A primeira instrução que a gente vai aprender é usar esse print aqui. Então, isso aqui é um arquivo de texto, um exemplo de arquivo de texto que a gente vai escrever com uma instrução só. A gente tem essa função aqui, que a gente vai também aprender o que é função, chamada main, que ela é como se fosse o ponto de entrada do programa em Kotlin. E a primeira instrução aqui que a gente vai aprender é esse print. O print, ele exibe uma frase que você escreve e coloca dentro desses parênteses aqui. E as frases têm que estar sempre delimitadas, ou seja, tem que ter sempre essas aspas aqui, delimitadas por aspas. Então ele imprime tudo que tiver aqui dentro de aspas, inclusive esse espaço aqui em branco. Imprimir, na verdade, eu estou falando só porque é o nome da função, né? Mas ele não vai imprimir num papel, né? Ele vai exibir, na verdade, em uma telinha, que é essa aqui, ó. Quando a gente executa o programa, né, aqui em Play, ele exibe a frase que você mandou imprimir aqui embaixo. Essa aqui é a telinha, como se fosse a telinha do programa. Então, todos os programas que a gente for escrever durante esse curso vão ter sempre essa lógica. A gente vai fazer algumas instruções que trabalham com textos e vai imprimir os textos todos em uma telinha aqui embaixo. Então, até a gente aprender Kotlin, a gente vai ficar fazendo essas coisas, sempre imprimindo textinhos com determinadas lógicas que a gente vai escrever e tal. E vai ser sempre assim. Então, o primeiro comando que vocês aprenderam hoje é esse print. Tá? Ó, se eu colocar aqui várias linhas com esse mesmo texto, então cada linha dessa é um comando, né? Uma instrução que eu falei, um arquivo de texto, um programa, né? Ele é um conjunto de arquivos de texto. Aqui só tem um com várias instruções. E essas instruções são sempre uma dessas linhas aqui, ó. Uma instrução, outra instrução, outra instrução. O computador vai ler de cima para baixo e executar cada instrução. E aqui essas instruções são na verdade só imprimir o texto que está dentro desses parênteses aqui. Então ele vai imprimir todos esses textos aí, um do lado do outro. Sabe por que um do lado do outro? Porque essa função ela imprime o texto e se você colocar outro embaixo ele vai imprimir logo do lado da outra. Se você quisesse imprimir um debaixo do outro, você usa essa função aqui, ó, ln. Então agora ele vai imprimir a primeira instrução e as outras vão ficar todas do lado da outra. Olha lá. A primeira ele vai pular a linha, tá vendo?
e as outras foram todas do lado. Se você quiser todas boolean linha, você coloca ln em todos. Esse ln, esse daqui é uma... Então a gente está usando duas funções, né? Dois tipos de instruções. O println e o print. O println ele imprime o valor e pula uma linha. O print só imprime o valor. Então a gente vai usar muito essa função print e println durante todo o curso, porque a gente vai sempre fazer um jogo que imprime textos e a gente interage com esses textos, né? A gente vai usar muito essa função e vai aprender como manipular melhor os textos que estão dentro dela. Agora todos estão um debaixo do outro. Se eu quisesse também imprimir valores numéricos, né? A gente pode também. Ele imprime o valor 2 ali. Então, esse aqui, como eu falei, é o ponto de entrada de um programa em Kotlin. E esse ponto de entrada, né, esses textos, esses símbolos que a gente está escrevendo aqui, que a gente escreveu aqui no editor, ela é uma função, né? Isso aqui é o que a gente chama de função. Tá, e aí essa função, ela é delimitada por esse nome, essa palavra-chave fun, que é de função, né? O nome da função é main, e toda função, todo programa Kotlin vai ter sempre uma função, pelo menos uma, chamada main, que vai ser o ponto de entrada do programa. A gente vai ver depois como criar programas com vários arquivos de texto. E às vezes a gente pode passar parâmetros, mas a gente não vai ver isso agora. Não precisa ver o que é isso aqui. Então o que a gente precisa aprender hoje? Para criar um programa em Kotlin, a gente precisa escrever esse fun aqui com o nome main. Pode colocar um parêntese vazio e outro vazio, aqui ó, abrir e fechar. E aí, dentro de chaves, né, que é onde está delimitado o nosso programa, essa abre chaves e fecha chaves aqui, a gente coloca as instruções que vão ser executadas pelo computador quando esse programa for executado. Aqui a gente está colocando a instrução println, que eu falei antes, né, a função, a gente está executando uma função println e está passando para essa função essa frase aqui, hello world. A gente usa muito essa instrução como primeira instrução que a gente está aprendendo, quando a gente está aprendendo. Então deixa eu mostrar aqui. É basicamente o que a gente fez aqui, só que com outra frase dentro dessa função aqui. Então oi. A gente pode colocar frases com qualquer caracteres e tal, que vai ser executados aqui embaixo. O que você coloca dentro da frase é mostrado aqui na tela. Então, a primeira coisa que você tem que aprender quando está programando em Kotlin é fazer esse tipo de comando aqui. Você coloca o println, o computador vai executar. Mas aí, tá, e quando a gente escreve um comando de forma errada, né? Deixa eu ver. E manda executar isso aqui. Se a gente escrever qualquer errozinho que o computador não reconhece como um comando, ele vai indicar a linha que deu erro com um símbolo assim. Dependendo do programa que você está utilizando para programar, esse símbolo vai ser diferente. Mas ele vai indicar até a parte da linha que está com problema. E aí tem umas mensagens que ele te fala, algumas dicas aqui embaixo. Às vezes essas mensagens não são suficientes para a gente entender o problema. E às vezes a gente digita esse tipo de problema na internet e acha pessoas falando que tiveram o mesmo problema. E assim a gente consegue resolver. Aqui ele na verdade já deu outra dica, tá? A gente está esperando que a função termine com um parêntese. Aqui ó, um fecha parêntese. E ela não fez. Você colocou um abrigo, mas e fechou aqui, mas não fechou esse daqui. Talvez se eu fizer isso aqui. Eu tô bagunçando. Ele tá pensando que você tá escrevendo alguma coisa aqui dentro. Porque abrir e fechar parênteses são coisas da linguagem. Então, cuidado onde você for utilizar parênteses. Se eu retirar o erro e executar de novo,
aquela mensagem de erro some. Então, o que a gente tem que entender é que toda vez que tiver algum erro, alguma coisa que o compilador, né, aquele programa que é utilizado para traduzir o código para a linguagem que o computador entende, se ele não detectar um comando que ele entende, né, que ele já foi construído para detectar vários tipos de comandos, ele vai reclamar, vai dizer, ó, isso aqui eu não entendo, você errou aí, resolve isso aí. Aí você tem que resolver, aí só depois ele te deixa executar, né? Porque esse processo que a gente fez aqui, a gente escreveu e mandou rodar isso aqui, quando a gente aperta esse play aqui, a gente está mandando o compilador traduzir o código para a linguagem que o computador entende e ele já executa logo em seguida aquele código que ele traduziu. Então ele, tanto que quando está carregando aqui embaixo, né, esses três pontinhos carregando, significa que ele está compilando. Aí ele, depois de compilar, já tem um código na linguagem que o computador entende e ele executa. E aí ele vai executar o programa de cima para baixo, né? Uma instrução após a outra. E aí vocês podem programar tanto nesse site que eu mostrei aqui, que é aquele Play, né, do Kotlin, o Playground, ou um programa específico para programar em Kotlin que a gente vai utilizar na próxima aula, que eu vou passar para vocês como instalar. E aí agora vamos aprender um outro conceito, né? A gente aprendeu o que é o ponto de entrada do programa e agora vamos aprender um outro conceito que é de variáveis. Então, deixa eu só mostrar primeiro a coisa, né? E depois a gente explica o que é. Então, vou colocar aqui uma variável, var, e vou colocar name aqui, por exemplo. Name. É, se eu pegar isso aqui e colocar aqui dentro e mandar executar, ele imprime o nome Everton, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei meu nome, uma string, quer dizer, a gente vai ver depois o que é isso. Mas é uma frase, né, que está dentro de aspas. E salvei essa frase dentro desse negócio chamado name. Que eu coloquei esse nome name aqui. Poderia colocar qualquer, qualquer nome aqui. Por exemplo, person. Pode ser em português também. Mas a gente costuma programar em inglês, tá? Todas as coisas que a gente escreve no programa, a gente costuma programar em inglês. Os nomes das coisas são em inglês. Então, vou escrever em português aqui só para vocês saberem que dá para colocar qualquer nome que eu quiser aqui para uma variável. Então, nome da pessoa. E aí, se eu mandar aqui embaixo, executar, ele imprime o Everton. O que ele fez? Eu salvei essa frase dentro desse negócio que a gente chama de variável. E aí, para salvar dentro dessa variável, eu tenho que criar, né, a variável primeiro. A gente coloca o símbolo var do lado do nome da variável. E aí a gente pode colocar algum valor inicial armazenado dentro dessa variável. Aqui, para colocar um valor, a gente usa esse símbolo aqui de atribuição, que é esse símbolo de igual. Então, isso aqui não é a mesma coisa de nome da pessoa é igual a Everton. O que ele está dizendo é a mesma coisa de nome da pessoa. A variável nome da pessoa recebe um valor que é uma string, uma frase Everton. Depois a gente vai ver vários tipos de valores que a gente pode utilizar em variáveis. Então eu salvei essa frase aqui e aí eu utilizei essa frase para imprimir aqui. Por que é bom a gente utilizar variáveis, né, no nosso programa? Porque agora a gente pode reutilizar esse... Opa! Eu posso reutilizar aquela mesma variável em vários lugares do nosso programa. Então, pense como um negócio que a gente usa para armazenar valores, que a gente quer reutilizar aqueles valores em vários lugares, ao invés de ter que utilizar o próprio valor nesses vários lugares, né? Aqui eu mandei imprimir Everton várias vezes utilizando
a variável nome da pessoa. Agora se fosse uma frase maior, sei lá, olá, olá, uma frase maior, né? Se eu quisesse, por exemplo, imprimir essa frase aqui várias vezes, eu teria que colocar ela aqui, ó. Tá vendo como é o texto maior? Se fosse um texto gigante aqui, sei lá, exemplo. Teria que escrever esse texto várias vezes, né? Tá vendo como é tedioso? E fica feio o nosso código? Ele vai imprimir esse valor várias vezes. Mas eu posso, ao invés de colocar o valor, né, em vários desses lugares, a frase em vários desses lugares, eu posso colocar a variável em que a frase está armazenada. Então, posso pegar essa frase aqui, colocar aqui, armazenar nessa variável, e aí mandar imprimir a variável ao invés da frase. Então, eu coloquei a frase, eu criei a frase somente uma vez, salvei na variável e reutilizei a variável. Então, variáveis servem para isso, para você armazenar valores, deixar o código mais descritivo, né? Porque você vai estar dizendo o que, que é aquele valor, é o nome da pessoa, né? Com o nome da variável você já descreve o que, que tem dentro daquela, o que, que vai poder ter dentro de uma variável. E aí, ao ler o código, você consegue entender melhor o que está acontecendo ali. Eu estou imprimindo o nome da pessoa várias vezes, ao invés de... Quer dizer, aqui não é mais nome da pessoa, né? Mas antes era. Poderia ser, sei lá, frase de boas-vindas. Frase boas-vindas. Agora está mais entendível o nosso programa. Estou imprimindo uma frase de boas-vindas várias vezes. Variáveis servem para isso, armazenar valores, reutilizar valores em vários lugares do nosso programa. Por enquanto a gente está só utilizando essa função aqui, né? Mas com o passar do tempo, né, a gente vai aprender vários outros tipos de funções e aí vai utilizar elas. E agora eu vou explicar o que que é cada partezinha dessa variável, né? Então, aqui eu poderia também criar essa variável dessa forma aqui, ó. Então, como eu falei, essa frase, né, que a gente coloca dentro de aspas, o nome desse tipo de valor aqui é string, a gente chama de string. Então, cada variável, ela sempre armazena o valor de um determinado tipo. E aí a gente pode definir qual tipo que essa variável armazena, tipo de valor que ela armazena, com esse símbolo aqui. A gente coloca dois pontos e do lado a gente coloca o nome do tipo. A gente vai ver depois quais são os tipos mais comuns na linguagem. E aí depois no futuro a gente vai aprender também a criar tipos nossos próprios. Então, para definir uma variável, a gente utiliza o símbolo, essa palavra-chave var, o nome da variável, define o tipo com dois pontos, o tipo aqui. A gente poderia colocar junto, tá? Aqui, emendado isso aqui. Acho que ele vai entender também. Deixa eu ver. Vai também. Mas é bem mais legível se você der um espaço aqui entre os dois. E aí, também a gente poderia colocar tirar esse espaço aqui também, tá? E colocar tudo junto se a gente quisesse. Mas eu coloco o espaço para deixar mais legível, né? Conseguir enxergar os símbolos. E aí, para quem já usou outras linguagens de programação, vocês estão vendo que Kotlin não tem ponto e vírgula, né? Para determinar o fim de um comando, de uma instrução. Então simplifica mais o código. Para quem nunca viu, não esqueça isso que eu acabei de falar. Então Kotlin não precisa de ponto e vírgula, porque outras linguagens você teria que sempre lembrar de colocar ponto e vírgula aqui ó, no final. Que é chato para iniciante isso. Quer dizer, sempre é chato, porque quando a gente esquece um ponto e vírgula, ocorre um erro no programa. Aqui a gente não precisa. E nosso programa também a gente pode colocar várias linhas, tá? Depois de cada comando, mas a gente não faz isso porque fica mais ilegível, né? A gente sempre tem que pensar que a gente tem que entender nosso código depois. Então eu poderia também tirar essa linha aqui
deixar tudo emendado, mas eu pulo uma linha mais para entender que aqui eu estou criando uma variável, né, uma coisa, e aqui eu estou usando a variável, é um outro. Essas a intenção são ideias diferentes, né? Aqui eu estou só imprimindo valores, aqui eu estou armazenando um valor. Então eu separo por uma linha quando a gente vê que são ideias separadas. É só uma dica para deixar o código mais legível. E aí, por que que eu tô chamando de código, né? Programas a gente também chama de código. Isso aqui que a gente está escrevendo é um código, é só o nome de um programa. Ao invés de eu falar programa, às vezes eu também vou falar código, eu escrever o código bonito, o programa bonito. É o que a gente escreve aqui. Essa palavra-chave a gente chama de palavra-chave de definição, né, de variável. Aqui a gente diz o nome da variável. Depois a gente tem o tipo, a definição do tipo da variável, que é determinada por esses dois pontos aqui, e o tipo dela logo do lado. A gente usa um operador, né, de atribuição, que eu chamei de assignment em inglês aqui, mas é atribuição aqui em português. E um valor que a gente quer armazenar na variável inicialmente. A gente coloca do lado desse símbolo de atribuição. Então aqui o slide está dando um exemplo de tipo de variável do tipo inteiro. Tá? O inteiro da matemática, que são os números que não são quebrados, são números completinhos, inteiros. Tipo 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos, sei lá, infinitos números. Mas não são infinitos, né? Tem um limite de memória que o computador tem também. Cada tipo ele tem um limite de número máximo que pode armazenar. A gente vai ver com o passar do tempo vários tipos possíveis que a gente pode utilizar. Então, eu vou criar um outro variável aqui, idade, e colocar o tipo inteiro, armazenar lá, 18. Se eu não mandar imprimir esse 18, não vai imprimir aqui, né? Então, eu quero imprimir o 18, a idade. Pronto, eu imprimi o número 18. Então, a idade é do tipo inteiro e a frase boas-vindas é do tipo string. Então, a gente já aprendeu dois tipos possíveis que a gente pode criar variáveis. E o que o programa está querendo fazer aqui é a primeira parte de um programa que a gente vai criar durante todo o curso, né? Que é um programa que é um jogo de aventura de texto. Ele está armazenando pontos de experiência do jogador, uma variável chamada experience points, pontos de experiência, e aí está exibindo esse ponto de experiência na tela depois. Agora, deixa eu fazer igual aqui que ele está fazendo. Experience points, int. Então os tipos eles são sempre com letras maiúsculas, né? Começa com letra maiúscula. As variáveis você não pode começar com número e nem caractere especial. Aqui não pode colocar parênteses ou asterísticos e tal. Sempre comecem com letras. Tentem sempre colocar letras e no máximo letras e números. Por exemplo, experience 1, se eu fosse colocar vários experience. Mas esse aqui é um nome feio, né? Depois a gente vai aprender também como criar nomes mais bonitos para variáveis. Então, experience points recebe 5. E aí a gente vai usar esse operador aqui, o primeiro operador. 2, 2. Eu coloquei, pode colocar tanto número quanto string aqui dentro dessa função println. Porque na verdade o que ela vai fazer
é converter o número, qualquer valor que a gente coloque aqui, né, para string, para poder exibir na tela. Ela vai tentar, pelo menos. Se o valor que você tentar colocar lá não for possível de converter para string, vai dar algum erro. Mas o número inteiro, a própria linguagem Kotlin, ela tem já converte os números para string, se for colocado em funções como essa. Porque, na verdade, todo tipo de valor na linguagem Kotlin é o que a gente chama de objeto. Mas isso é mais para frente, quando a gente for estudar a orientação a objetos. Então, esses objetos, eles têm métodos e funções que a gente pode utilizar. Depois a gente vê isso. Tá, o que a gente fez aqui, né? Tá, eu não sei se ele quis referir a isso aqui, né? String. Deixa eu colocar aqui o nome. Nome, pessoa, string. Eu tentei colocar um valor 4 no tipo string. Vamos ver se ele executa. Eita, tá demorando. Não, viu? É, Kotlin, ao contrário de algumas linguagens, ele é bem rígido quanto a tipos. Ele é bem rígido mesmo. Tipo, aqui a gente está usando uma variável do tipo string e tentando colocar um valor do tipo inteiro. Ele vai sempre reclamar isso. Em algumas linguagens, acho que as outras linguagens tentariam até converter aquele tipo antes de atribuir o valor, né, para string. Mas em Kotlin não. Até em operações a gente tem que usar sempre os mesmos tipos. Ou converter o valor para o tipo que você está utilizando. Que a gente tem que se preocupar sempre de utilizar o tipo certo que a gente está utilizando na variável. Se a gente vai utilizar uma variável do tipo string, a gente tem que armazenar valores do tipo string. Então, se eu colocar entre aspas aqui o 4, ele vira uma string. Aí o programa deixa executar. Ele não imprimiu, né, o valor 4 porque eu não coloquei a função para imprimir o valor do nome da pessoa, que é uma string, não é um nome. Mas vamos tirar isso aqui. Vamos focar nisso aqui. Experience points recebe o valor 5, ele é inteiro. E aí aqui embaixo o que eu estou fazendo eu estou pegando o 5 que foi armazenado lá em cima, estou somando com 2 e o resultado dessa soma eu estou armazenando na variável de volta experience point. Por isso que no final ele imprime o valor 7, porque essa linha aqui é o mesmo que se eu fosse fazer isso aqui, ó. Experience points recebe experience points mais 2. Então, tá vendo como a gente escreve muito mais textos, né, nesse comando aqui, ao invés desse aqui? Então, esse operador aqui, ó, mais seguido de operador de atribuição, é a mesma coisa que você fosse escrever isso aqui. Tanto que se eu tirar essa linha aqui, ó, e mandar executar isso aqui, vai dar o mesmo valor, né? Então, esse aqui é um operador que ele faz uma operação com a variável que você definiu aqui do lado, com o valor que você colocou aqui do lado, e a operação é essa aqui. E aí, o resultado dessa operação, né, que é a soma, ele armazena de volta na variável. Pronto. E aí, com o passar do tempo, a gente vai ver mais outros tipos mais complexos. Então, hoje de quebra, a gente já aprendeu a como fazer uma operação de soma, né? Depois a gente vai ver outros tipos de operadores. Multiplicação, por exemplo, é um asterisco. De divisão, por exemplo, é esse aqui. Deixa eu colocar aqui o asterisco para vocês verem o 5 multiplicado por 2, né? Tem que imprimir 10, tá vendo? Se eu colocar 5 dividido por 2, vamos ver se ele era para ser 2,5, né? Mas, aí já estou entrando num assunto mais complexo que a gente ver mais depois. Mas a variável inteira é sempre um valor inteiro, né? O número quebrado, ele não é inteiro, ele é um outro tipo de dados. Que pode ser float
ou, ou double. A gente vai ver depois em outra aula esses outros tipos. E aí, se você tentar armazenar um valor quebrado numa variável inteira, ele vai pegar só o valor inteiro desse valor, né? O 2 e não o ponto 2. Por enquanto, a gente estava escrevendo variáveis, né? Essa var. E essa variável a gente estava podendo, durante o programa, né? A gente pode mudar o valor que está armazenado na variável. Tipo, colocar outro valor para armazenar nela. Sei lá, vou colocar 2 agora aqui. E aí, o programa deixou eu fazer isso, né? Ele começou com 5, depois virou 2, e aqui o 2 vai dividir por 2, né? E aí o resultado vai ser armazenado aqui. No final deveria só restar 1, né? Deveria imprimir 1 aqui no final. Então tá vendo, a gente pode pegar uma variável e colocar outro valor nela durante todo esse nosso programa, né? Que é delimitado por essas chaves aqui. Mas tem uma outra forma de declarar a variável que ela restringe a você não poder editar ela mais, que é o que a gente chama de constantes. E aí em Kotlin a gente pode declarar constantes com esse símbolo aqui, val. Tem algumas situações que a gente pode, na verdade, alterar esse valor, mas a gente não vai ver isso agora. Então, se eu fizesse isso aqui, ó, val, ao invés de var, e tentar executar o programa, ele vai reclamar. Porque val cannot be reassigned. Ou seja, você não pode editar uma variável val depois que ela foi criada, né? Você só pode editar o valor dela na criação dela. Ou seja, você coloca o valor logo no início dela. E aí, se você tentar colocar outro valor nessa variável lá, o programa não vai deixar, porque não pode. Então, você usa esse tipo de variável quando você tem certeza que durante todo o programa ela não deveria ser possível de ser editada. Então, é mais para deixar claro assim para quem for ler o programa, olha, eu estou criando essa variável aqui que é uma constante. Eu não quero que você possa editar esse valor depois. Ela vai ser sempre o mesmo valor durante todo o programa. Então é mais para você deixar claro para quem for ler, até você ler, que aquele valor ele é sempre aquele mesmo desde o início do programa. E aí é muito bom utilizar essas constantes depois quando a gente sabe que e durante um programa, por exemplo, o número π, né, o 3,14, sei lá, é sempre 3,14, né? E, sei lá, eu sei que ele tem vários outros números. E aí agora eu vou usar outro tipo aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Aí, aqui. Tá. Aqui é um tipo float, né? A gente vai ver depois esse valor aqui, esse tipo de dado aqui. Vamos focar no inteiro e string hoje. Mas aqui é um exemplo de constante que você sabe que nunca muda, né? O π é uma constante que nunca muda. Então você poderia, se você estiver fazendo um programa que calcula áreas de coisas e tal, e você vai utilizar um valor π, você pode armazenar ele numa variável, numa constante, que é uma val, e aí utilizar a palavra π, né, ao invés do valor 3,14 durante todo o programa. Então, ao invés de durante o cálculo você utilizar o 3,14, você usa só o nome π. Então, a gente aprendeu já a criar variáveis que são variável, né? A gente pode mudar o valor durante o programa, é a var, e a val são constantes. Você cria, você só pode criar o valor, colocar valor nela no início. E uma val, como você não precisa colocar valor inicial nela, né? Colocar var aqui, experience point, e aí colocar 0 aqui. Vamos ver se ele vai deixar. Se eu não colocar nenhum valor nela no início, né, de uma val, de uma var, presta atenção, aqui é var e aqui é val. A experience point é uma variável, pode ser editada depois do início.
se eu não colocar nenhum valor nela em nenhum lugar antes de usar ela em alguma função, o programa vai reclamar, porque ele não foi inicializado. Então, em algum momento você tem que colocar um valor inicial para ela. Seja aqui no início, né, que você criou ela, ou em um outro lugar no programa, aqui embaixo, por exemplo. Vou colocar 10. Então, em Kotlin, você só pode criar variáveis e usar aquelas variáveis se você colocou algum valor nela durante algum momento do programa. Se em nenhum momento você colocou valor, ele não vai poder nem ser compilado, né? O programa já vai dar erro antes de você criar o programa. Antes de compilar ele para a linguagem que o computador entende. Então, o Kotlin tenta sempre garantir que as variáveis aqui estão sendo utilizadas foram inicializadas em algum momento. Já as val, elas nem podem começar sem valor, né? Se eu colocar uma val do tipo int aqui. Então, qualquer variável, seja ela constante ou não, você tem que inicializar ela em algum momento. Sendo que a pi 14, 8, você não precisa criar uma val, né? Já com valor. Você pode colocar sem valor, mas você só pode armazenar o valor uma vez para ela. Depois que você cria um valor, você não pode editar de novo. Deixa eu ver. Vou colocar um aqui. Tá vendo? Ele dá erro aqui, deu vermelho. Porque a val, por mais que você não coloque valor aqui no início, ele só vai deixar você colocar valor uma vez. Já a experience points, eu posso colocar várias vezes valores nela. Várias vezes eu posso editar esse valor. Vou colocar, sei lá, 100 aqui. Então, 200. E aí rodar. Tá, aqui não pode. Então, as vals que são constantes, você só pode colocar o valor nela uma vez. Depois disso, não pode mais ter colocado nenhum valor. Aqui a gente está vendo também que o valor final que foi impresso aqui no nosso println desse experience point é o último que foi atribuído a ela, né? Porque ele vai sempre substituir o valor anterior que estava nela. É como se fosse realmente uma gaveta de uma estante que você está sempre colocando conteúdo diferente lá dentro. Você coloca um livro e aí depois tira o livro, coloca outro. Vai ser sempre substituído o valor que estava lá dentro. Nunca vai poder exibir todos que estavam lá dentro. Vai sempre substituir. Quando a gente faz esse símbolo aqui numa variável. A gente coloca o símbolo de atribuição, né? Atribui um valor a uma variável. Que é isso que a gente está fazendo aqui. Ele pegou o último que foi atribuído. Se eu deletar essa linha aqui, o último que vai ser impresso é o 100. Se eu tirar essa linha aqui, o que vai ser impresso é o 10. Bom, é legal vocês pegarem depois esse programa, né? Esse aqui que eu estou usando, que é o do Playground, do Kotlin, e ficar testando isso, ficar colocando valores diferentes nas variáveis e rodando o programa diversas vezes para ir testando isso. Ó, posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer aquilo. Hum. Ah, tá. Um outro exemplo aqui. É, quando a gente cria uma variável e nunca utiliza ela durante o programa, é, o programa que a gente está utilizando para escrever o nosso programa, né, vários programas em Ceph agora, ele vai te dizer, vai te dar dicas assim, olha, essa variável player name nunca está sendo usada. Então preste atenção sempre ao que o programa te diz, né, as dicas que ele te dá aqui do lado. Ela nunca está sendo usada, então você não deveria ter ela, né, já que ela nunca está sendo usada. Ou às vezes você vai usar ela de outras formas, que a gente vai ver depois. Mas se atentem a isso, o programa que a gente utiliza para programar sempre vai dar algumas dicas de como melhorar o nosso código, né?
E aí, se você passar o mouse aqui em cima, ele te diz qual é o problema ali, né? Isso aqui ele vai deixar o código rodar, tá? Ele vai executar o seu código, mas ele só está dando uma dica. Olha, essa variável nunca está sendo usada. Aqui é outra coisa, né? Como eu tinha falado antes, a gente pode colocar o tipo, né, da variável aqui do lado e colocar o valor inicial dela ou não. E aqui é uma outra forma de criar a variável, é sem definir o tipo dela. A gente pode criar direto a atribuição do valor inicial para essa variável. Porque em Kotlin ele já vai detectar qual é o tipo do valor que você está colocando ali, né? Se ele vê que é uma string aqui, ele já está dizendo, ah, essa variável aqui vai ser string. Então daqui por diante, durante todo o programa, essa variável player name já é considerada como string, porque no início você já colocou um valor do tipo string nela. Então isso é para você simplificar seu código, ao invés de você ter que ficar definindo o tipo, né? Você pode, se você sabe já o valor inicial dessa variável, você só coloca o valor inicial sem precisar definir o tipo, porque já está claro, né? Só de você ler, você sabe que é uma string. Aqui quando a gente usa uma IDE, né, um programa para programar, ao invés de aqui o navegador que a gente está utilizando, se a gente passasse o mouse em cima do nome da variável, ele ia te dizer qual é o tipo da variável. Então, a gente vai ver isso depois na próxima aula. Então aqui tem duas formas de criar variáveis. Pode ser definindo o valor inicial dela, ou definindo só o tipo e colocando o valor, ou então definindo só o tipo sem colocar o valor inicial. Então aqui é outra forma de criar variável. Vou colocar 2 aqui. E aí vou colocar o tipo dela como string aqui, para vocês verem várias formas de criar variáveis. Aqui, pronto. Então aqui eu estou criando, são os mesmos tipos de variáveis, né? Aqui é string e aqui é string também. Só que aqui eu estou definindo o tipo, aqui, né? Estou definindo o tipo dela, bem claro aqui. E aqui não, eu estou deixando ele reconhecer o tipo sozinho. E as duas formas funcionam. E aí isso que a gente fez, né? A gente chama isso de inferência de tipo. Isso que ele está fazendo aqui, né? De reconhecer qual é o tipo automaticamente, sem você definir, a gente chama de inferência de tipo. Ele está fazendo uma inferência de tipo. Ao invés de você ter definido o tipo da variável, ele inferiu qual é o tipo só pelo valor que você atribuiu à variável aqui. Então, isso é inferência de tipo. Tá, aqui são exemplos de outros tipos que a gente pode utilizar na linguagem. Então, a gente já viu string, a gente viu int e a gente viu float, que é aquele ponto, aquele pi, né? A gente pode utilizar double, long, short, byte, char, boolean. Esses são os principais da linguagem. E aí a gente pode definir nossos próprios tipos também. Com o passar do curso, a gente vai utilizando cada um. E a gente vai ver exemplos de utilizar cada um. Aqui também, o nome desse slide a gente está chamando de constante de tempo de compilação. Essa constante que a gente criou aqui, né, essa val, ela é uma constante, né, só pode colocar o valor nela uma vez. Ela, na verdade, não é uma constante verdadeira. Porque em algumas situações a gente pode realmente modificar aquele valor. Mas a gente vai ver mais lá na frente. Para você criar uma constante de verdade, val e 2. Tá, eu criei dois pi, né? Um pi aqui dentro e um pi2 aqui fora. Só que aqui é a verdadeira constante, né? Essa aqui é uma constante mais ou menos. Em algumas situações a gente pode realmente modificar o valor dela, mas a verdadeira é essa que a gente cria, que a gente tem que criar fora da função, né? O main é uma função e depois a gente vai aprender também a criar nossas próprias funções. Para criar uma variável constante, você
de verdadeira, você tem que colocar ela fora de funções do arquivo que você está criando as variáveis. Então, e para ser uma constante, você tem que colocar a palavra-chave const do lado aqui. Também tem que ser val, tá? Const val. E aí você dá o nome para ela e atribui o valor. Aqui está sendo a inferência de valor, né? Isso aqui é realmente uma constante mesmo. Em nenhuma situação a gente pode modificar aqui o valor dela. Se tentar colocar outro valor aqui, ele não vai deixar. Tá? Então isso aqui é constante de tempo de compilação. É o nome que a gente dá. E essa aqui é uma constante normal, mas que não é tão constante assim. Em umas situações específicas a gente pode mudar o valor dela. Então, por que a gente chama de tempo de compilação, né? É porque toda variável que a gente declara dentro de uma função, e a main é uma função, essas variáveis a gente chama de variáveis locais. E aí elas são somente atribuídos os valores delas em tempo de execução do programa. O programa ele só vai saber, só vai atribuir valores a ela quando executar essa linha aqui. Mas quando a gente define variáveis constantes fora de funções, esse valor já é atribuído em tempo de compilação, ou seja, quando o tradutor converte esse código para a linguagem que o programa entende, ele já atribui esse valor nesse processo de tradução, assim, ele já coloca esse valor nessa variável aqui. As outras não, ele só vai atribuir depois que executar o programa mesmo. Então, essas constantes aqui, elas, até o próprio compilador ele usa ferramentas lá para utilizar menos memória, ele usa alguns artifícios para ser mais eficiente, né? Quando a gente declara constantes de verdade, elas são mais eficientes, são mais rápidas de ler do que essas que a gente declara dentro de funções. Aqui é um outro exemplo. Tá, aqui é uma convenção, né? Outro tipo de variável que é constante, aqui que ele está dando no exemplo, que é a experiência máxima. E por que ele colocou em letras maiúsculas aqui, né? Porque existe uma convenção, né? E eu também coloquei em maiúsculo aqui já. Na verdade o pi também tá. Existe uma convenção o que é uma convenção, né? Com o passar do tempo que uma linguagem é criada e começa a ser utilizada na linguagem de programação, os próprios caras que criaram a linguagem, ou então os programadores que vão utilizando ela com o passar do tempo, eles vão criando certas regrinhas que você deve seguir para que todo mundo consiga programar códigos da mesma forma. E essas regrinhas a gente chama de convenção. Então, existe uma convenção em que toda constante, você, pelo menos em Kotlin, né, não significa que todas as linguagens façam isso, mas a maioria faz. Toda constante ela seja escrita utilizando esse tipo de formatação aqui, ou seja, o nome dela tem que ser em maiúsculo, todas as letras do nome dela são em maiúsculo. Para quando a gente olhar para ela, a gente já perceber que ela é uma constante, no lugar que ela estiver sendo utilizada durante o programa. Ou seja, que é uma variável que não pode modificar valor nela. E essa é uma convenção, né? Existem várias outras convenções. Por exemplo, em Kotlin, os nomes de funções começam com letras minúsculas. Em C Sharp, por exemplo, que é outra linguagem de programação, os nomes de métodos, que são as funções de lá, tem que começar com maiúsculo. Não é que você não pode colocar com letra maiúscula os nomes das funções, mas é só uma convenção mesmo. Mas essa função main aqui, a gente não pode colocar ela como maiúscula, que ela é uma função que é usada pelo próprio compilador, como se fosse a função inicial, né, do programa. Mas depois a gente vai aprender a criar outras funções e a gente pode sim mudar para maiúscula. Hoje eu consegui pelo menos passar isso para vocês, que aqui são variáveis normais, constantes locais, constantes que ficam fora de funções, constantes de tempo de compilação, essas que tem const e val aqui. Vimos que também a convenção de nomenclatura para essas variáveis constantes de verdade, a gente coloca como letra maiúscula. Né? E se você tiver mais de uma palavra, né, dentro dessa frase que representa a palavra, essa variável, você separa por underline. Então, existem convenções de nomenclatura de variáveis
Deixa eu ver. Camel case. São vários tipos de case, né? É, esse aqui é um case, camel case. Camel case são variáveis que a gente começa com letra minúscula e se tiver uma palavra no meio da variável, a gente coloca essa letra inicial da palavra com a letra maiúscula. Então esse tipo de convenção de nomenclatura de variáveis se chama camel case, que é camelo, né? Que ele tem uma corcunda aqui. Mas tem vários outros tipos de case. Ah, snake case é essa de você separar as palavras da variável por underline. E tem vários outros, né? Mas por enquanto vamos focar em camel case, que é as variáveis, todas as variáveis que a gente cria em Kotlin que não são constantes, a gente vai utilizar camel case, que é letra começa com letra minúsculas. Se tiver uma palavra no meio, a gente coloca a letra dela maiúscula e aí continua com minúscula. Camel case. Se ela for uma constante, vamos colocar palavras, letras maiúsculas. E se tiver mais de uma palavra nela, a gente separa por underline e continua maiúsculo. Então é isso. A primeira aula a gente conseguiu ver uma introdução legal de o que é programar e aí as primeiras coisas que a gente pode fazer na linguagem, que é imprimir valores, calcular soma e tal. E aí eu vou passar alguns exercícios para vocês ficarem treinando isso de atribuir valores. Eu sei que para quem é iniciante precisa muito repetir isso para ver se pegou isso mesmo. E aí nas próximas aulas a gente vai fazendo cada vez coisas mais complexas. Então é isso. Eu vou passar os exercícios lá no Discord. E então é isso, galera. A aula de hoje acabou. Valeu!